Neste vídeo, a fundação e os porquês da organização religiosa Testemunhas de Jeová ser considerada uma seita. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Introdução, fundador, Movimento dos Estudantes Internacionais da Bíblia, modo operandi, sucessores, segregação, literatura, desenvolvimento no Brasil e as heresias pregadas. As Testemunhas de Jeová são uma organização cristã internacional criada nos Estados Unidos no fim do século XIX, que baseia suas crenças numa interpretação própria da Bíblia. No relatório do ano de serviço de 2019, informa 8.683.117 adeptos em todo o mundo, 119.712 congregações em 240 países e territórios. Muitos evangélicos recebem a tentativa de visita, pelo menos, das Testemunhas de Jeová e muitas vezes não têm argumento para debater por não conhecer os fundamentos e heresias desta organização religiosa. Este vídeo irá ajudar a compreender os porquês dela ser considerada uma seita. Testemunhas de Jeová, nome adotado pelos estudantes da Bíblia, como eram conhecidos até 1932. Para eles, Jesus Cristo seria a primeira testemunha de Jeová, também conhecido como Miguel, e foi criado por Jeová. Para eles, Jesus não é Deus, mas uma espécie de Deus com letra minúscula, ou divino. A razão social, o nome oficial das Testemunhas de Jeová é Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. O fundador Charles T. Russell, ex-presbiteriano, também passou pela Igreja Congregacional e posteriormente se agregou à Igreja Adventista, onde formulou suas doutrinas, encontrando ali seus guias religiosos. Charles T. Russell nasceu em Pensilvânia no dia 16 de fevereiro de 1852. Filho de Joseph e Ann, casal presbiteriano e de descendência judaico-escocesa irlandesa. Em 1872, fundou o Movimento dos Estudantes Internacionais da Bíblia após discordar das doutrinas básicas da fé cristã, oriundas da Reforma Protestante, como, por exemplo, justificação pela fé, imortalidade da alma, o inferno, a segurança na pessoa de Jesus Cristo, o sacerdócio universal dos crentes, a divindade de Jesus Cristo, sua encarnação, morte, ressurreição corpórea, volta gloriosa e visível, e também ele deu novas interpretações bíblicas. Investimento na publicação de várias literaturas, distribuição de livros, revistas e folhetos, uma maneira essencial para a propagação e sustento do grupo. Então, um trabalho árduo e persistente de visitação de casa em casa, revistas, estudos domiciliares, viagens a cidades que ainda não possuem um salão do reino. Os autores de suas obras não são identificados. Joseph Franklin, Nathan Homer, Frederick William e Milton Hetzel.
Qualquer pessoa que não faça parte de sua religião é apenas tolerada. São alvos de atenção e cordialidade apenas os especialmente contatados no trabalho de visitação de casa em casa ou os que adentram as paredes do salão do reino. Qualquer associação fora destas fronteiras é considerada perigosa e desaconselhada. Tudo que pertence à torre de vigia é considerado teocrático e tudo que não lhe pertence recebe o termo pejorativo de mundano, conforme um livro deles lá, por título que a Bíblia realmente ensina. A principal literatura da organização é A Sentinela. Qualquer estudo independente ou individual sem a interpretação da torre de vigia através de suas publicações é considerada atitude de rebeldia a Jeová e até a apostasia, no caso, afastamento da verdade. Revista Despertai. Revista menos doutrinária que possui assuntos mais generalizados e temas atuais. É uma ferramenta no trabalho de visitação, uma sistemática aos lares, aquele trabalho de campo que eles fazem. Eles acreditam também em novas verdades. Jeová então passaria as informações divinas para os superintendentes, que então visitariam os salões para falar às testemunhas de Jeová dessas novas verdades. Em 1920, bem depois da chegada do protestantismo no Brasil, 8 marinheiros desembarcaram aqui no Brasil, trazendo a mensagem da torre de vigia que haviam aprendido no exterior. Aos poucos, a obra de divulgação das literaturas e também do insistente trabalho de pregação de casa em casa expandiu os domínios da torre em território nacional. Sua sede administrativa, denominada Lar de Betel, localizou-se em São Paulo, no bairro Bosque da Saúde, até o ano de 1980. A sede foi mudada então para Cesário Lange, uma cidade próxima a Tatuí. Mudaram para este local, no oeste de São Paulo, formando uma gigantesca fazenda autossustentável com atividades agrícolas e pecuárias. Na fazenda funciona uma das mais modernas e maiores gráficas do mundo. Betel recebe constantemente excursões de fiéis de vários salões do reino de todo o Brasil. No Lar Betel existe um laboratório onde pequenas cirurgias podem ser realizadas sem transfusão de sangue, e todo o trabalho das testemunhas em Betel é voluntário. As testemunhas de Jeová não podem ser aceitos como cristãos evangélicos, pois negam todas as doutrinas essenciais e fundamentais da fé cristã. Todo membro do corpo governante faz parte da classe eleita dos ungidos. A classe dos ungidos, ou os 144 mil homens ou mulheres com esperança celestial, constituem a elite da organização. Para as testemunhas de Jeová, então, somente 144 mil pessoas irão para o céu, sendo que as demais serão súditos do reino terrestre após a vitória final de Jeová sobre os iníquos, aqueles que não pertencem à organização. Negam a verdadeira divindade de Cristo, afirmando que ele é apenas um Deus, mas não o Deus Todo-Poderoso Jeová. Negam a eternidade do Filho de Deus, dizendo que a sua existência originou-se de um ato criador de Jeová
Ele foi o primeiro ser criado e, portanto, não passa de uma criatura. Negam a redenção por meio da vicariedade de Cristo, sustentando a doutrina do resgate por meio da estrita obediência ao homem perfeito Jesus Cristo. Negam a existência da alma humana, dizendo que o homem não tem uma alma. Negam, em decorrência da rejeição da alma, a imortalidade do ser humano, imagem e semelhança de Deus. Para eles, todos os seres humanos morrem literalmente, extinguem-se completamente, inclusive Cristo, o Verbo eterno, um Deus com letra minúscula para eles, passou e passa pelo mesmo processo de aniquilação. Negam a existência do inferno, ensinando que o inferno é a sepultura. Negam a justiça punitiva de Deus, negando as penalidades eternas no estado intermediário da alma e no estado final em corpo ressurreto. Negam a existência pessoal do Espírito Santo, pregando que o Espírito não passa de um vento, um poder ou uma influência de Deus na execução de sua vontade. Negam a transfusão de sangue, afirmando que o sangue é a alma e que doar parte dele significa doar parte da alma. Para eles, quem doa a parcela de seu sangue fica impedido de amar a Deus com toda a sua alma. Negam os deveres cívicos, como reverenciar a bandeira, pátria, votar, prestar serviço militar, atender à convocação para a guerra, no caso de ameaça à soberania nacional, à cidadania, aos direitos e às liberdades fundamentais do homem. Servem-se da pátria, mas não a servem. Negam todo o sistema financeiro da sociedade, sustentando que é obra satânica, mas deles se aproveitam beneficiando-se de Satanás. Negam o governo, pregando que todo governo é de procedência maligna, menosprezando a soberania de Deus e seu gerenciamento sobre todas as coisas, inclusive os poderes governamentais. Não há governo que não seja instituído por Deus. Romanos 3, do 1 ao 7, 1 Pedro 2, 13 a 17. Negam finalmente com veemência a trindade, a unicidade de Deus em três pessoas coiguais, coeternas, coessenciais, consubstanciais e eternamente unidas pelo amor ágape divino. Irmãos, não acolha em sua casa tais heréticos que, com o disfarce de estudos bíblicos, pregam contra a sua fé, contra seu Deus, seu Redentor, seu Consolador, a eternidade de sua alma, a divindade de seu Salvador e outras aberrações. Deus os livre de tais anticristos.